Paz e força, pessoal. Estamos juntos para mais um Fala Correlity. Começando mais uma semana. Muito bom dividir esse tempo com você. Juntos buscarmos a vontade do Pai, entendermos o que Ele tem para nós, que mais uma vez o nosso coração se aproxime dEle, se submeta à vontade dEle, esteja disposto a ouvi-lo e, sobretudo, eu e você possamos avaliar, como temos perguntado nesses dias aqui, o desafio da gente reordenar a nossa vida, encontrar as palavras do Correlity, desse professor, deste que reúne, desse que aproxima, direção e orientações para que a gente possa viver de modo pleno. Desde o início temos lembrado isso, a nossa vida é formada por esse encadeamento de momentos, e viver esses momentos, mergulhar esses momentos, desfrutar desses momentos é muito importante para que a nossa vida não seja vazia, e é muito importante também para que a nossa vida seja plena, seja inteira. Hoje eu quero olhar com você o texto, capítulo 3, versículo de número 4, e o sábio, ele vai nos convidar a pensar no lamento. É hora de lamentar. E talvez você pode se perguntar, mas ele já falou do chorar, por que ele vai repetir? Então, uma primeira observação é que a gente tem aqui algo próprio da poesia, que seria uma linha sendo semelhante à linha anterior, e de certo modo ela ampliando isso. Mas eu gostaria de observar com você que ele propõe para mim, para você, uma postura, ele nos desafia a encarar a vida e momentos da nossa vida e não apenas apresentar sinônimos. Ele não quer mostrar apenas o seu conhecimento da língua e nos desafiar a sinônimos, mas ele está falando aqui de sentimentos, de reações, de posturas que nós temos. Uma das traduções aqui é tempo de gemer. Outra tradução diz assim, é tempo de prantear. É tempo de lamentar. O que vem à sua mente quando você ouve isso? É tempo de gemer. É tempo de prantear. É tempo de lamentar. Com certeza as imagens dele têm esse contraponto. Se tem o chorar, tem o rir. Ou seja, como nós reagimos diante desse impacto do sofrimento, e essa reação é uma reação física também, e nós temos essa reação também imediata aqui, que é o rir. Isso aqui também está em contraponto ao nascer e morrer, ou seja, nós temos na imagem do luto e do nascimento, do luto e da festa, e aqui nós temos essa postura que também é uma postura, um processo vivenciado diante do sofrimento e diante da alegria. O gemer, o prantear, o lamentar. Ou alguns vão lembrar que o carpir, o carpir aqui não tem a ver com... Tem a ver por causa da raiz a você capinar, né? Mas o carpir aqui, isso do arrancar, no caso do carpir, é que está arrancando do chão. Mas por quê? Porque era essa postura, isso de arrancar os cabelos, de arrancar a barba, essa postura de sofrimento. E da mesmo modo que você vai bailar, você vai dançar, você vai se alegrar. Aqui, o contraponto mais claro não é apenas o sorrir. O contraponto, e nós vamos ver isso amanhã, é o dançar. O se alegrar aqui também é uma expressão corporal desse período que nós estamos vivendo. O lamentar é esse desafio que eu e você temos, e hoje eu queria observar isso com você. Em primeiro lugar, sobre ser solidário, sobre empatia. O quanto que eu e você, nós lamentamos, nós pranteamos
não apenas o nosso sofrimento. Nós conversamos um pouco isso sobre o chorar. Então eu queria fazer um outro viés, olhar aqui esse sofrimento de uma outra maneira, o quanto eu e você aprendemos e participamos, vivenciamos esses momentos em que nós lamentamos. Vamos pensar aqui, quando nós somos afligidos pela morte, e talvez não sejamos afligidos diretamente pela morte de alguém da nossa família, mas nós lamentamos, especialmente ligados a amigos, quando nós perdemos alguém que amamos. Ou seja, eu lamento, eu participo, eu sou solidário, isso tem, ou seja, eu vou trocar as vestes. Por isso que a Bíblia vai falar sobre vestes, assim, você vai rasgar as vestes, você vai viver a roupa do lamento. Ou seja, eu vou participar desse sofrimento, ser solidário com isso. O quanto eu e você somos solidários e entendemos que há momentos em que nós vamos parar e nós vamos gemer, nós vamos sofrer com aquilo, vamos nos permitir prantear. Ou seja, não apenas o chorar, algo mais amplo, mais profundo, algo que tem a ver com essa fase que nós atravessamos em que eu lamento. Um cuidado que nós temos aqui, o autor não está dizendo, olha, tem tempo para a gente ficar reclamando, não é tempo de murmurar. O que ele está dizendo para mim e para você é assim, olha, a hora de murmurar. Não, o que ele está dizendo aqui é a hora de lamentar, a hora de se arrepender, a hora de participar desse sofrimento, a hora, a esse momento, no ordenamento da vida, essa fase em que eu e você paramos. Por isso que tem muito a ver também com arrependimentos e o arrependimento pessoal, em que eu vou chorar minhas lágrimas, eu vou reconhecer, eu vou trabalhar isso, eu vou elaborar esse meu arrependimento, esse lamento, elaborar esse processo em que eu reconheço meus erros, eu sofro com isso. Quando eu vou elaborar, por exemplo, uma traição, uma mágoa, algo que aconteceu, uma palavra que eu ouvi, esse tempo de lamento, esse tempo em que a minha postura corporal também, por isso que então tem a ver com esse do arrancar as barbas, bater no peito, né? A imagem das carpideiras, né? Então, dessas lamentadoras profissionais. E eu não cheguei a ver isso. De onde eu vim, a minha região não tinha essa cultura. Não sei se da sua tradição familiar e regional você chegou a pegar pessoas assim. Eu lembro de algumas senhoras da igreja que, assim, elas eram, permito a expressão, viciadas em velório, assim. Falar que tinha um velório, elas estavam lá, né? Geralmente para fofocar, né? Gostava de ficar e de pipipi, pipipi, pipipi. Mas você tinha essa imagem dessas pessoas que iam e participavam. Aqui o desafio, assim, o quanto que eu participo, o quanto que eu entendo que é um momento de recolhimento, é um momento de isolamento, é um momento de contrição, é um momento que eu mudo o meu ritmo, e isso é por inteiro. E se eu falei do choratória, então aqui o lamentar tanto quanto nós não somos ensinados, e porque isso tem imagem de fraqueza, isso tem imagem de entrega, mas é esse processo de entrega, de se entregar aqui ao sofrimento, se permitir o sofrimento, de atravessar o sofrimento, entrar no sofrimento. A nossa fuga, a nossa tentativa de não ser tomado pelo sofrimento, pelo arrependimento, pelo erro, todos esses processos de fuga, eles são destrutivos para nós. Então eu não apenas choro, talvez o lamento, esse choro amargo, profundo, tem a ver com esse momento em que eu me prostro, eu reconheço, eu sou solidário. Uma outra questão, acho que importante de a gente pensar sobre a hora do lamento, o tempo de lamento, é que assim, o lamento ele é um durante. Há um tempo, e é isso, essa é a beleza do Kohelet aqui.
A nossa vida não é uma vida de lamento. Nós não vamos, não é o normal da nossa vida o lamento, mas há o momento, há a hora, haverá o tempo em que nós iremos lamentar. Por diversas razões, mas nós iremos lamentar. Alguns de nós mais, outros menos. Um ponto importante de lembrar é que nós não temos o controle sobre isso. E isso nos confronta porque nós gostaríamos de ter o controle. Eu não tenho controle sobre a vida, sobre a morte. Do mesmo modo, eu não tenho controle sobre o lamento e sobre a dança. Eu não tenho o lamento sobre esse festejo e sobre esse pranteamento. Eu não tenho o lamento sobre... Eu não faço o controle. A ideia de entender esse ordenamento da vida, mas eu não faço essa gestão. Eu não paro... eu vou planejar agora o segundo semestre de 2021, eu vou separar 2 tempos de lamento. Eu vou separar 10 dias no primeiro trimestre e vou separar 15 dias no segundo trimestre para eu fazer lamento. Não é assim que a vida funciona. Tem vezes que o lamento vão durar algumas horas. Tem às vezes o lamento vai ser o recolhimento de uma noite. Talvez o lamento vai durar uma semana. Tem o luto, como esse grande lamento, ele é uma jornada... Ele é um lamento que vai se reconstruindo, ele vai se repaginando, mas digamos assim que a primeira temporada, a primeira jornada do luto é aqui pelo menos um ano, a primeira agenda, né? Então, nós não temos controle, nós não planejamos, nós não fazemos agendamento do tempo de lamento. Nós somos desafiados a enfrentar. Quando chega o tempo de lamento, entender, eu preciso enfrentar o lamento. Como que isso me toma? Estou com vontade de rasgar as minhas vestes, de bater no peito. O que eu preciso para esse tempo de recolhimento, para esse tempo de contrição, de arrependimento? Por isso que a postura aqui, e ele vai se contrapor ao bailar, vai se contrapor ao dançar, vai se contrapor ao alegrar, onde eu vou extravasar isso com o meu corpo. No lamento, o meu corpo sofre junto e manifesta isso. Esse lamento solidário, esse lamento em que eu sofro com o que está acontecendo, especialmente hoje nós temos esse desafio do lamento. O quanto eu lamento, não apenas que esse tempo da pandemia me deixa doido, tira minha sanidade mental, me tira do eixo, não isso, mas o quanto eu sou afetado, o quanto esse sofrimento de ver crianças que estão perdendo seus pais, famílias que estão perdendo 2, 3 pessoas da família, o quanto que eu lamento, o quanto que eu sofro, o quanto que eu choro junto, o quanto que eu ponho o meu rosto nas cinzas, essas posturas. E isso nos torna humanos, isso nos ajuda a ordenar a nossa vida. Eu e você somos desafiados a entender isso. Você está atravessando um tempo de lamento? Era para você estar lamentando? E talvez você enfrente isso, mas infelizmente eu não posso parar para lamentar. Mas quando você vai parar para lamentar? Eu tenho que tocar a vida, eu tenho que fazer acontecer. O quanto isso é resiliência e o quanto isso é fuga. E realmente há momentos em que o nosso enfrentamento do lamento é difícil. E, tipo assim, não se permitir, eu não tenho tempo, eu não posso viver minha hora de lamentar, eu precisava ter lamentado. E nós temos situações assim. Ou isso é fuga. Esse desafio de se conhecer é porque eu não quero entrar nessa tristeza, eu não quero enfrentar isso. Nós temos medo de entrar e não sair. E isso é uma possibilidade, isso é uma realidade. E como nós não identificamos, e aqui fica um desafio para nós, especialmente que temos filhos pequenos, esse processo de ensinar, identificar as emoções, de lidar com as emoções já desde pequeno, porque quando chegar na fase adulta,
ter essa habilidade de entrar e sair dessas emoções, de enfrentá-las e saber que é como o Davi que pode olhar para o Golias e falar assim: Deus já me deu vitória sobre um leão e sobre um urso, eu posso enfrentar esse incircunciso filisteu. Ou seja, eu posso enfrentar esse lamento, eu posso atravessar este vale, porque eu já pulei o riacho, já atravessei vales menores, campinas diferentes. Mas muitos de nós passamos a vida sem acessar sofrimentos, sem elaborar perdas. Não nos foi permitido, nossos pais, nossa vida, nossa jornada, nós não lidamos com isso. E somos inexperientes, somos ingênuos a lidar. E isso realmente é um perigo de entrar no sofrimento e não voltar, porque por isso talvez muitas pessoas são tomadas pela depressão, não só pela depressão em si, mas por esse despreparo emocional, por essa nossa fraqueza. Mesma coisa se hoje eu desejasse, eu vou pegar o exemplo da bike, que hoje está mais comum, em voga aí, querer pedalar 50, 70, 80 quilômetros. Ou seja, ter que enfrentar isso, talvez o tempo do lamento é essa grande jornada de 100, 120, 150 quilômetros, é essa corrida longa que nós temos que fazer, mas nós não aprendemos a correr nem 5, nem 10, não aprendemos a pedalar direito. E quando chega o tempo de lamentar, nós estamos despreparados emocionalmente. Quando chega o tempo de lamentar, nós estamos despreparados em termos de relacionamentos, porque as pessoas à nossa volta não sabem lidar com o nosso lamento, com o nosso recolhimento, com o nosso arrependimento, com a nossa contrição, com a nossa mudança. E entender que aquilo é um momento. Há um perigo de entrar e não sair? Claro que é. Mas a vida se torna mais dolorosa e isso é mais destrutivo, a fuga e tentar remediar, tentar encobrir, tentar achar um atalho, é mais destrutivo para nós emocionalmente do que enfrentar e entrar no sofrimento. O lamento é esse tempo que eu dizia assim: eu preciso entrar, essa é uma porta que eu tenho que abrir, esse é o momento que eu preciso atravessar. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a lamentar. Deus nos dê corações mais solidários, que Deus nos ajude a gemer, a expressar a dor, a expressar o arrependimento. Deus trate a nossa língua e nos faça murmurar menos e lamentar mais. Deus nos ajude a se queixar menos, né, e lamentar mais, e expressar o sofrimento e poder ter esse tempo de isolamento, de recolhimento e enfrentar esses momentos que não estão sob o nosso controle. E são momentos em que eu e você não iremos agendar e que vão tomar a nossa realidade de forma distintas em momentos que a gente não imagina, de intensidades e periodicidades diferentes, mas que todos nós iremos viver. Mas nós temos uma esperança, nós enfrentamos isso à sombra da cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se há uma esperança de que nós atravessamos o lamento, porque ele é um homem de dores, que conhece o nosso sofrimento, que lamenta conosco. Deus nos diz assim: ó, vai, chora, depois que você melhorar, você volta aqui. Vá, se recolha, lamenta, atravesse seu tempo de gemido aí, de arrependimento. A hora que você estiver bem. Quem falou que quem está lamentando não está bem? De onde vem isso de que o fato de eu estar vivendo o lamento eu não estou bem? Isso é uma parte da vida. Considerar isso fraqueza, considerar o lamento um problema, é parte dessa nossa mentalidade. Ou seja, da mesma maneira então que a gente descarta, a gente foge. Quando eu entendo que isso faz parte da contingência, faz parte do ordenamento da vida, eu me disponho a enfrentar assim, e de acreditar nessa companhia de Deus, esse Deus que está comigo nesta hora.
Ele é o Deus do silêncio, Ele é o Deus do lamento. Por isso que os salmos eles são divididos nesses dois grandes temas: os salmos de ações de graça e os salmos de lamento. Vamos orar? Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse momento e Te apresentamos o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, quem de nós tem fugido de lamentar, de sofrer, de rasgar as vestes, de, ó Pai, bater no peito e de chorar amargamente, de lamentar o que tem acontecido conosco. Deus, o Senhor sabe quem de nós tem fugido do arrependimento, tem fugido, Deus, de olhar de modo solidário e profundo para a dor e para a realidade do sofrimento à nossa volta. Deus, ensina-nos a lamentar, ensina-nos, ó Deus, a gemer, ensina-nos, ó Deus, a prantear por nós, prantear para aqueles que estão à nossa volta. Um mínimo, ó Deus, dá-nos uma nova estrutura emocional. Pai, como somos fracos, como somos despreparados emocionalmente para enfrentar isso que é próprio da existência, porque a vida tem a hora do lamento e nós nos encontramos despreparados para lamentar, despreparados para gemer, despreparados para sofrer. Deus, ajuda-nos, cura nossa alma, fortalece a nossa alma, não para fugir, mas para atravessar quando for necessário. Deus, trata também a nossa língua. Pai, nós temos muitas vezes nos iludido de que reclamar e murmurar pode fazer alguma coisa, mas pelo contrário, isso só prejudica nossas relações, a nossa vida. Pai, muitas vezes ensina-nos a ficar, Deus, em silêncio para poder atravessar o lamento, esse recolhimento necessário, essa expressão necessária, Pai, da nossa dor e do nosso arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Não sabemos o que temos de enfrentar essa semana, quem de nós está em qual momento da vida, mas pedimos a Tua companhia. Levanta os nossos olhos para a cruz, para crer que Tu és um Deus presente, esse Deus que atravessa qualquer que seja a hora ao nosso lado. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez pedimos o Teu favor para a nossa realidade. Brevio esses dias de sofrimento, Senhor. Visita a casa do luto, visita a casa dos que estão enfermos, visita a casa onde há desespero hoje. Pai, visita a casa onde há silêncio, ó Deus, e os sonhos estão morrendo. Pedimos isso em nome daquele que morreu para nos dar esperança, ressuscitar nossos sonhos e nos trazer vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossa semana, sua segunda-feira. E amanhã estamos juntos. E amanhã nós vamos bailar. Amanhã é hora de dançar. Vamos olhar juntos essa reflexão do Kohelet. Aquele abraço, pessoal.